E aí, galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro episódio no Conectados e muito obrigado por estarem aqui. E nesse primeiro episódio, quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade, minha família, as pessoas que congregam com a gente, o Marcos, que nos recebeu aqui de uma maneira extraordinária, o Fernando, os meninos que estão aqui acompanhando hoje. E nesse primeiro episódio eu tenho uma pessoa especial aqui. Ele é casado com a pastora Paula Gomes, pai de 3, formado, é teólogo, escritor, especialista em comunicação bíblica, fundador do Instituto Bíblico Luiz Gomes, professor e pregador. Pastor Luiz Gomes, seja bem-vindo. Um prazer em receber o senhor aqui no nosso podcast, onde a ideia é sempre glorificar e exaltar o nome de Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, os amigos internautas, que Deus possa abençoar este momento e a vida de todos que estão nos assistindo. E é um prazer imenso poder estar aqui cooperando com a sabedoria, o conhecimento que Deus tem nos dado, e para mim é um privilégio. E vamos bater um papo. Vamos sim, perfeito. Antes de a gente começar, eu só gostaria de apresentar o Instituto do Senhor, para quem está nos vendo aí, quiser estudar, ok? Vai estar aparecendo as imagens aí. O nosso instituto está localizado na cidade de Praia Grande. Nós já estamos lecionando já faz um tempo e nós temos alguns cursos, tanto curso teológico, cursos avulsos. Nós trabalhamos com desenvolvimento de obreiros, de pregação, como eu sou especialista na comunicação, tem curso de oratória. Então, são cursos assim que vai capacitar quem quer realmente estudar a palavra de Deus e levá-los à profundidade da palavra. Então, é um instituto sério que eu busco desenvolver pessoas e levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Tem diversos cursos, Carta Paulina, Biografia de Pedro, Oratória, Demonologia Bíblica, a própria Teologia Básica, e tem bastante coisa lá para quem quer aprender a palavra de Deus. Entre em contato conosco, vai ser um prazer poder te receber para você fazer uma aula lá 100% gratuita. Nós estamos lecionando às quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. Hoje mesmo tem aula, saindo daqui nós vamos lá dar um curso. Nós estamos falando sobre Cristologia, estamos estudando sobre Cristo e é fascinante estudar sobre Cristo. É uma maravilha, é um oceano que não tem profundidade. Perfeito. Pastor, eu gostaria de saber como foi o seu processo de conversão, como o senhor se encontrou com Jesus? Eu me encontrei com Cristo, eu tinha 16 anos de idade, eu sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus. Eu me lembro que onde eu morava vinha um pessoal evangelizar a comunidade e eu ficava fascinado vendo aqueles irmãos. Eles entravam nas casas dizendo que queriam fazer orações, ler a palavra de Deus, e eu muito novo, ali entre meus 10, 11 anos de idade, eu ficava sentado ouvindo e aquilo me enfeitiçava de uma tal forma. E aí eu comecei a frequentar a igreja do bairro. E aí, muito novo, eu ia para a escola bíblica dominical. E aí eu comecei indo, porém, a juventude, ela nos prega peças, né? E aí conheci o mundo, mas aí com 16 anos eu encontrei a Cristo, fui evangelizado, encontrei Jesus, e aí estou firme até hoje para a glória de Deus. Firme até hoje para a glória de Deus. Entre muitas oscilações, né? Entre processos, mas estamos aí levando a bandeira do Evangelho. Sim. E pastor, o que motivou o senhor chegar a estudar teologia? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e não tem esse amor, esse desejo, tipo assim, de estudar pelas escrituras, mas somente de estar no culto. Eu acho que é muito importante, quando a gente se dedica mais às escrituras, aprender, e de onde surgiu tudo isso, o senhor a buscar, querer abrir esse instituto? O que me levou, Lucas, a estudar teologia foi uma indignação pessoal. Você que está nos assistindo aí, eu estava lendo a Bíblia, normal, como qualquer pessoa, qualquer crente, todo cristão, né, ele tem que ter contato com as escrituras. Eu estava lendo e chegou uma parte da leitura que eu não conseguia entender, assimilar aquilo que estava sendo lido. E aí eu fiquei indignado com a minha falta de entendimento. Foi até onde eu tive até uma atitude que eu não aconselho, tá? Eu não aconselho a quem está nos assistindo fazer isso, mas de tão indignado que eu fiquei, eu rasguei a página da Bíblia e comi.
eu quero entender, eu não entrava, não assimilava. E aí eu comia a página da Bíblia. Não faça isso em casa. Eu não recomendo fazer isso. E aí, daquele dia em diante, parece que foi algo impensado, mas para mim deu muito certo. E depois daquele dia, o pregador na igreja falou: jovem, eu vejo uma Bíblia entrando dentro da sua cabeça. E dali destravou. Amém. O dom espiritual aconteceu, a ciência da palavra. E aí eu tive uma facilidade para entender. Porém, eu falei, eu quero mais. Aí eu fui para a sala teológica, eu fui buscar conhecimento, fui buscar quem sabia, e aí eu comecei a fazer o curso. E aí não parei mais. Perfeito. E uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, que deseja aprender a palavra de Deus, que não desista, continue buscando, porque vai nos calçar lá para frente. Talvez a gente pensar hoje não é importante, não serve, mas lá na frente Deus tem um propósito extraordinário para nossas vidas, na ministração, na evangelização. Sim, sim. Lucas, quando eu entrei na sala teológica, né, no seminário, as pessoas me viam com maus olhos, né? Porque o teólogo, ele é criticado. O teólogo, depois que ele começa a estudar a Bíblia, alguns vão espiritualizar dizendo que para que teologia? O meu negócio é joelhologia. Sim, já ouvi muito disso já. O negócio é a palavra revelada, esse negócio de esboço é mensagem enlatada. E é um equívoco, porque a teologia é estudar Deus, né? Deus, logia, estudo. Então, você vai estudar Deus. Porém, a teologia, quando você estuda a sistemática dela, você consegue organizar os temas. E assim você fala com muita propriedade do assunto. Então, quando eu entrei na sala teológica, eu fui muito criticado. Porém, eu quis mudar esta visão das pessoas de mim. Eu não quero ser aquele teólogo chato, aquele teólogo que prega as pessoas escorregam no banco porque a mensagem está chata. Não. Eu ensino dentro de sala de aula que teologia sem graça é desgraça. Então, você tem que ser um teólogo espiritual. Não pode só se apoiar na letra. Você tem que trazer espiritualidade para o seu conteúdo. Perfeito. Pastor, e hoje a gente vive num mundo plural. E tem muitas pessoas que não têm o entendimento de quem é Cristo. Então, as pessoas conseguem enxergar Cristo a partir do seu entendimento. Uns enxergam Cristo rock and roll, outros enxergam Cristo com alguma bandeira da atualidade, que a gente sabe que tem muitas aí, e não sabe definir quem é Jesus. E dentro das Escrituras, nós temos 2 testamentos. E Cristo, ele qual a palavra que me fugiu agora? Sem Cristo, a Bíblia ela não vai para frente. Ele é o centro. Ele é o centro, ele é a centralidade da Bíblia, Jesus Cristo. E que a gente pudesse conversar um pouco também sobre quem seria a figura de Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de saber quem é Jesus, conseguem enxergar um Jesus que assistiu no filme, ou um Jesus que leu na tampa do caminhão, ou não, mas Jesus é isso, e realmente não sabe quem é o Jesus bíblico. Lucas, eu respondo essa pergunta de 2 formas, né? No Velho Testamento, Paulo vai dizer que Cristo, ele é o mistério de Deus. Ele é o mistério. E foi revelado. Cristo, no Velho Testamento, de fato, ele é o verbo, ele é a palavra, né? Quando Deus ele tem um contato com Israel, Israel não entende a plenitude da vontade de Deus. Por isso que Deus dá lei, Deus dá mandamento, e o povo não consegue se manter dentro desses mandamentos e lei, e acabam criando deuses para si. Por isso que a Síria entrou em Israel, levou as 10 tribos, depois veio Nabucodonosor, levou as 2 tribos, levou Benjamim e levou também Judá. Então você vê Deus tratando com o seu povo, e aí eles não entenderam a palavra. Aí o que Deus vai fazer? Vai revelar o mistério, vai fazer a palavra se encarnar, que é Cristo, que é o verbo. Aí vem João no novo Gênesis dizendo, no princípio criou Deus, né? E depois ele veio falando do verbo, que o verbo era Deus. Então Cristo de fato é a revelação de Deus aos homens, a vontade do Pai. Hebreus vai dizer que Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falava por meio dos seus profetas, dos seus servos, e nos últimos dias vem falando através do Filho. O que é Cristo? Cristo é a oportunidade da salvação e da redenção. Falar de Cristo é falar da
religião, mas não a religião que nós temos hoje, é o religar. Cristo veio nos religar com o Pai. Falar de Cristo é falar da ponte que nos leva diante de Deus. Porque é importante frisar isso aí, porque se não for através de Cristo, nós não chegaremos lá. Não. É interessante que o senhor citou Hebreus, porque ele cita a supremacia de Cristo, Cristo superior aos anjos, a Moisés, tem toda essa questão. E quando a gente olha para Cristo, a gente vê o Cristo exaltado. E é esse Cristo que nós precisamos anunciar, que precisamos pregar, dar testemunho dele. Testemunho dele. Só que quem dá testemunho dele é quem teve de fato um encontro com Cristo. Show. Quem teve um encontro com Cristo, quando Paulo, ele tem um encontro com Cristo, ele vai pregar o Cristo glorificado. E é esse Cristo. Pode ver que aí vai surgir aqueles que são do caminho. Quando Paulo ele encontra Cristo no caminho, vira o testemunho do caminho. E aí ele começa a pregar o Cristo que se encontrou com ele. O Cristo glorificado. Esse Cristo que aparece para Paulo, Lucas, não é o Cristo que aparece para João, para Pedro. Porque o Cristo que apareceu para João é o Cristo homem, de carne. E o Cristo que apareceu para Paulo no caminho é o Cristo glorificado. É o Cristo que botou a mão no peito do homem e diz assim: por que você está me perseguindo? E aí ele viu a glória. Então você só prega o Cristo que você viu e aí dá testemunho dele. Quem não tem um encontro com Cristo não pode pregar Cristo. Porque de fato o Cristo transforma a vida daquele que o encontra. E é esse Cristo que nós precisamos pregar. Como o senhor disse com muita propriedade, hoje existem diversos Cristos. Sim. Até Cristo falou, muitos virão em meu nome. Hoje existem Cristo de diversas formas. Só que o Cristo que é apresentado nas Escrituras é aquele que transforma, é aquele que liberta, que regenera o homem, que transforma o homem para uma condição melhor de quando ele o encontrou. Esse é o Cristo que nós pregamos. O Cristo da verdade. O caminho, a verdade e a vida. E não existe outro caminho. Existem hoje diversas religiões. Quando a gente fala de teologia e estuda as heresiologia, que é diversas seitas que existem hoje debaixo do sol, vamos assim dizer, você vê que Cristo está muito longe delas. O que é Cristo? Mais uma religião? Não. Cristo é um estilo de vida. É levá-lo no seu peito. Eu costumo dizer que para andar com Jesus tem que ter peito. Tremendo, né, gente? Isso aqui é do céu, essa conversa. É muito enriquecedora, porque quando eu tratei a primeira pergunta sobre quem é Cristo, realmente tem muitas, até pessoas que estão dentro da igreja, congregando conosco, e tem essa dificuldade de enxergar quem é Jesus Cristo. Eu lembro que passei pelo processo de conversão, transformação, tudo isso, e quando eu descobri quem realmente era Jesus Cristo, parece que caiu uma venda dos meus olhos. Eu não acredito que esse é o Cristo, que esse é o Jesus, é extraordinário. Lucas, eu posso contar um breve testemunho para os nossos ouvintes, os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando? Eu me converti, eu tinha 16 anos, mas eu nunca tinha encontrado Cristo. Eu estava que nem Samuel na casa de Eli. Eu estou servindo, mas não conhecia Deus. Eu aprendi a ser servo, porque Samuel na casa de Eli, ele fazia todos os trabalhos de um sacerdote. Só que não conhecia o Deus do sacerdote, onde Deus aparece para ele, fala com ele. Eu estava assim. Eu conheci Cristo, Pastor Luiz Gomes, eu conheci Cristo depois de algum tempo na igreja, quando eu cometi o meu primeiro equívoco que está escrito no livro A Saga de Lúcifer, As 3 Armas do Inimigo contra o Ministério. Eu conto um breve testemunho de uma queda dentro da igreja. Eu tive uma queda. Quando eu caí em pecado dentro da igreja, cometi um ato de fornicação, ali para mim já tinha tudo terminado. Ali tinha se encerrado qualquer tipo de sonho ministerial. Foi aonde eu conheci Cristo. Eu conheci o Cristo da misericórdia. Eu conheci o Cristo que perdoa. Eu conheci o Cristo que levanta. O Cristo que dá mais uma oportunidade. O Cristo que apaga o pecado do homem, lava ele, bota ele em pé de novo e dá uma tarefa para ele. Então, eu falava de Cristo, mas não o conhecia. E depois que eu conheci o Cristo da misericórdia, eu vi que, de fato, nós falamos de Cristo, mas não conhecemos o amor que Ele pode nos oferecer. E aonde eu tenho passado como pregoeiro do Evangelho e como professor das Escrituras, eu apresento o Cristo
que de fato levanta aqueles que estão caídos e dá uma segunda oportunidade, porque eu tive uma segunda oportunidade. Então, se eu tive uma segunda oportunidade, quem sou eu para julgar alguém e dizer que não pode? Perfeito, perfeito. Isso é bem sério, porque na minha situação foi quase a mesma coisa. Porque os meus pais aceitaram Jesus cedo e eu participei do grupo das crianças, dos adolescentes, e eu não tinha essa visão de quem era Jesus. Só que um belo dia foram amigos dos meus pais lá na minha casa e tinha uma missionária chamada Sakai. E ela perguntou para mim: Lucas, quem é Jesus? E eu fiquei sem saber responder a ela. Aí ela: mas você não vai na igreja, não lê a Bíblia? Eu falei: eu vou. E eu fiquei com essa dificuldade. E nisso ela tirou da sua bolsa um plano de salvação, apresentando quem era Jesus. Quando ela terminou de esboçar aquilo, eu sei que foi como eu falei recentemente, saiu tipo uma lente dos meus olhos. Eu falei: esse Jesus é extraordinário. Aí foi quando deu aquele estralar na mente. Isso é muito importante. João vai dizer, o apóstolo João, que os mandamentos eles não são pesados. E de fato é verdade. O apóstolo João, quando ele diz isso na sua carta, ele diz com uma profundidade tão ímpar, Lucas, que de fato os mandamentos não é pesado depois que você o conheceu. Porque quem é nascido de Deus, ele não permanece no pecado. E aí você tem um encontro com a santidade, você tem um encontro com Cristo. Porque quando você está lutando contra o pecado parece que tem força em você, assim até mesmo como disse o apóstolo Paulo: maldito homem que sou, aquilo que eu não quero eu estou fazendo, e aquilo que eu devo fazer eu não faço. Ó miserável homem que sou. É o dilema da natureza humana. Só que depois que Cristo vem em você, o pecado já não tem mais força, já não tem mais domínio. E foi esta a minha situação. E talvez quem está nos assistindo possa estar passando pela mesma situação. Eu quero te apresentar um Cristo que ele perdoa, ele é amor, porém, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas, todavia, a misericórdia é maior do que o juízo. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Digita amém aí, pessoal, na live aí, vai digitando amém e receba, compartilhe com quem está próximo de você, porque Deus está transmitindo uma mensagem muito poderosa pra gente aqui nesse horário, que essa mensagem venha alcançar muitas pessoas. Essa é a nossa oração. Nessa tarde, nesse dia e daí em diante. Pastor, sobre a comunicação, sou especialista em comunicação. Comunicação bíblica. Comunicação bíblica. Comunicação bíblica. Me especializei na comunicação bíblica porque eu tinha uma dificuldade, Lucas. Quando eu entrei no seminário, quando eu comecei a estudar, eu tinha o desejo de falar, mas eu tinha uma deficiência, eu era gago. Eu gaguejava. Quem olha fala assim: poxa, aonde você foi gago? Grande foi o milagre. Eu lembro que o senhor foi ministrar lá na minha igreja. A primeira vez foi culto das irmãs na sexta-feira. E cheguei cedo do serviço e eu fui pro culto. E quando eu te ouvi, eu falei: nossa, ele comunica muito bem, ele sabe expressar aquilo que está escrito muito bem. Eu fiz um curso chamado Oratória, né? E hoje nós lecionamos esse curso também no Instituto. Hoje, para um pregador, quem quer ser comunicador bíblico, ele tem que estudar afinco 4 matérias, que é a hermenêutica, a homilética, a exegese e a oratória, que é a arte de comunicação. Quando eu fiz este curso de oratória, me abriu o leque, eu entendi o que é comunicar-se. Então, hoje, falar sobre comunicação bíblica, a maior comunicação é a palavra, né? Eu preciso comunicar a palavra. Estava fazendo uma transmissão esses dias para trás, e na live, eu fiz uma live sobre a mensagem e o mensageiro. A comunicação é exatamente sobre isso. O que é a mensagem? É o conteúdo a ser transmitido. Só que o mensageiro, ele tem que se preparar para levar a mensagem. Se ele não se preparar, a sua mensagem não vai ser ouvida. E eu digo para quem está nos assistindo, o que faz o mensageiro é a mensagem que ele entrega. Então ele vai ser conhecido pela mensagem. Se ele não souber comunicar bem, alguém vai dizer: pô, mas eu não entendi aquela mensagem, eu não compreendi o que ele está querendo passar. Então, quando eu me especializei na comunicação bíblica, eu trouxe isso para a minha vida e hoje eu transmito isso para quem me ouve e para quem está ao meu lado dentro da sala de aula. Então, a comunicação ela é importante para a pregação, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue?
Então, o comunicador bíblico, ele precisa entender uma coisa: o mensageiro e a mensagem. Ele precisa se qualificar como mensageiro e precisa trazer uma boa mensagem. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem ouvir boas mensagens. Se ele não souber montar um bom sermão, a mensagem dele não vai ser ouvida. Como é que ele vai ter resultado da sua mensagem se ele não souber elaborar um bom sermão, trazendo a maior revelação do evangelho, que é as boas novas, que é a salvação? A mensagem dele não vai ser fixada e alcançada. Então, para quem nos ouve, você quer ser um bom comunicador bíblico, invista em oratória, conhecimento, que você vai aumentar o seu público e a mensagem vai ser ouvida. Pastor, tem até um comentário, é de Calvino, que ele disse: não adianta entender, mas se a gente não conseguir atingir a pessoa, rasgar a pessoa, fazer ela sangrar pela mensagem de Cristo, não adianta. Não tem resultado. A conversão, ela se começa com a pregação. Se não tiver uma boa pregação, uma boa mensagem, o pecador não se converte. E qual é a mensagem do pregador? Cristo. Cristo. Se Cristo não for o centro da sua mensagem, revelando as boas novas de Cristo, qual é a maior boa nova de Cristo? Arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Esta mensagem, ela não envelhece. E eu descobri, Lucas, dentro das Escrituras Sagradas, que a mensagem de Jesus era uma mensagem copiada. Uma mensagem copiada. Ele pregava o sermão dos outros. Ele pregava a mensagem de João. Então você que está nos assistindo, não é feio pregar a mensagem do companheiro. É feio você imitar o companheiro pregando. Aí esse é o problema. Aí é antiético. Agora, pegar a mensagem... Nem citar o nome da pregação, né? Não. Essa prega... pregar que nem o outro pregou, não. Usar os mesmos bordões, não, aí não. Aí fica antiético, né? Você está copiando a pessoa, mas não o sermão. Porque a mensagem é do reino. E quando João Batista começou a pregar, veio Jesus pregando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o pregador e a mensagem, o comunicador bíblico, ele tem que se atentar para isso, para a mensagem do reino. Se a mensagem for do reino, sempre terá um ouvinte para ele. Sempre terá um ouvinte. Sempre terá. Sempre terá. Na igreja, na rua, nas praças, nos becos, nas vielas, aonde ele for, ele vai ter alguém para ouvir. A história da igreja diz isso, né? Ela começou assim. Começou assim, né? Ela começou assim. Começou com um, chamando outro, daqui a pouco tinha 12, quando pensou que não... Tá aí. Tá aí. Estamos aqui conversando sobre isso. Sobre a igreja. Sobre a igreja. E sempre dentro da igreja a mensagem foi Cristo. Cristo. Não se pode mudar a pedra angular. Já está estabelecida. Não se pode. Tem alguns por aí que querem mudar a mensagem. Mas quando você muda a mensagem, não tem mais resultado. Porque a mensagem vem do céu. Vem do céu. Vem do céu, vem do céu. Vem do céu. E quando a gente olha para uma igreja onde a ministração da palavra ela é aplicada corretamente, a gente vê uma igreja forte, uma igreja revigorada, alicerçada. A gente olha. O pessoal é até saudável, a gente olha, poxa, aquele pessoal é feliz, porque tem palavra. Palavra. E não são qualquer tipo de palavra, Lucas. Sim, que fique claro isso aqui, né? Não. Palavra é palavra. Bíblia. Palavra. Jesus. Tá? Escritura sagrada. Palavra. E uma boa, fiel interpretação do texto. Porque uma boa palavra, ela tem introdução, ela tem conteúdo, ela tem aplicação e conclusão. Então, o pregador que sobe numa tribuna para trazer uma mensagem de Cristo, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não começa com banana e termina com abacaxi. Não. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, pregar é uma arte. É uma arte. É uma arte. Não é só dom. É uma arte. Você sentar, elaborar um esboço, sabe, com os tópicos edificantes. Irmão, e você ouvir alguém que tem um conteúdo a transmitir, não dá vontade de parar de ouvir o pregador que tem uma boa mensagem, que vem trazendo Cristo dentro do seu ser. Sim, quando é muito bem elaborada, ela não termina ali naquele culto. Você passa semana, passa dias, você fica mastigando aquela palavra. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Você tá fazendo qualquer coisinha, mas tá com aquilo conectado ainda. Poxa, aquilo... Ela vai te remoendo por dentro, ela vai te transformando. Eu fiz um curso também de PNL, né, a neurolinguística, isso é oratória e PNL, tá tudo junto. O pregador, o comunicador bíblico que quer crescer dentro disso, ele precisa usar as ferramentas que estão. Eu sou amante da psicologia, eu sou amante. Eu ainda não cursei, mas eu sou um autodidata sobre a psicologia.
Então, eu vejo que dentro da psicologia, hoje, como pastor, existem ferramentas extraordinárias para você poder aconselhar e fazer aconselhamento pastoral. Lucas, nem tudo é demônio, pô. Sim. Nem tudo é demônio. Tem coisas que é um trauma, tem coisas que é um bloqueio. E a psicologia vai te dar ferramentas para você aprender a ouvir aquela pessoa. Então, se a gente espiritualizar tudo, você vai ter uma bagunça. E por muito tempo, no meio cristão, ainda existe esse preconceito, esse tabu entre aconselhamento bíblico e a psicologia. O pastor ele é um psicólogo, Sim. né? Eu falo com propriedade. O senhor é pastor, né? O senhor dirige igreja. Quando você entra na sala pastoral para aconselhar um casal ou uma pessoa, você não chega espiritualizando, fazendo longuíssimas orações. Você vai perguntar o que está acontecendo, qual é o problema. Então, o pastor ele está ali para resolver o problema dos outros. Eu gosto de fazer essa comparação de forma, parece meio chula, mas é até engraçado. O pastor parece um mecânico. Quando a pessoa vai na oficina, está levando um problema que o mecânico tem que resolver. Então, ele tá ali para resolver o problema dos outros. O pastor é a mesma coisa. Chega lá, abuxa o problema, ele vai resolver. E aí Deus vai dar sabedoria, conhecimento, instrução, e ele vai aplicar Cristo, e aí Cristo vai ser a fonte da solução do problema. Aquele irmão vai sair feliz, aquele casal vai sair feliz, porque eles vão entender que em Cristo o modelo perfeito é o homem perfeito. Uau! Show. Cristo é o modelo. Quando a pessoa ou o casal entende isso, eles veem que em Cristo o seu problema está resolvido, porque ele pode resolver qualquer tipo de problema. Sim. E a importância de a gente falar de Jesus Cristo nesse primeiro episódio é porque a ideia desse podcast é sim trazer uma cosmovisão cristã. É o que eu sempre falo, cada um de nós tem uma visão, uma leitura do mundo, uma lente, os meninos têm uma lente de mundo. Só que quando nós estamos com Cristo, a nossa lente não é mais aquilo que nós achávamos ou que nós queríamos que fosse, mas através de Cristo, através das Escrituras, a visão muda. A respeito de todos os temas, seja político, seja familiar, qualquer tema. Agora a gente olha através de Jesus Cristo. E tem muita gente ainda que tem essa dificuldade. Essa visão fechada. Essa visão fechada. Essa visão fechada. E eu não quero entrar no campo religioso. Sim. Porque uma coisa é usos e costume, outra coisa são doutrinas. Né? Perfeito. As doutrinas, elas são inegociáveis, elas são estabelecidas pela palavra. Agora, usos e costumes é ditado pelo líder da igreja, pelo pastor presidente, por uma visão ministerial. Agora, doutrina, ela é inegociável. E qual que é a maior doutrina? Podemos qualificá-la assim. É a doutrina da salvação. Da salvação. A salvação. Nós estamos aqui para quê? Só para ganhar bens materiais? Não. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, aquele que espera só nessa vida é miserável. Tem uma vida vindoura. Então, o propósito nosso como pregador, e eu não tenho dúvida que do podcast, é apresentar Cristo. Sim. O Cristo que salva. Porque existem pessoas que estão nos assistindo que estão problemas. Assim como qualquer pessoa. Só que quando ela traz Cristo para a sua vida, ela vê que em Cristo aquele fardo não é mais dela. É de Cristo. E aí ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então é gostoso falar de Cristo, porque ele se centraliza na nossa conversa, e a nossa conversa fica suave, fica tranquila. E aí você vê que não é uma questão teológica. Sim. É uma visão cristológica. A teologia é Cristo. Então qual é o preconceito? Nenhum. Se eu estou falando de Cristo. Importa que ele seja pregado. Paulo, quando ele olha para a igreja de Filipos, ele diz assim, alguns estão pregando por ganância, outros por status, outros por fama. Mas o que importa? Se Cristo está sendo pregado. Perfeito. Ele está sendo pregado. O importante é Cristo ser pregado. Se Cristo está sendo pregado, pessoas estão se convertendo. Se pessoas estão se convertendo, as suas vidas estão mudando. Cristo está entrando na casa de pessoas, mudando famílias, restaurando casas, salvando casamento. Essa é a maior mensagem do Evangelho. Essa é a maior mensagem. A mensagem do Evangelho. O resto é resto. O resto é resto. Show de bola. Pastor, tá quanto tempo pastoreando? Pastoreando, vou fazer 2 anos. 2 anos. E aí a experiência?
Porque até então eu era itinerante. Tava voando aqui, voando ali. Viajando bastante, indo Deus pra lá, dando indo pra graça. cá. Eita. E agora o senhor tá local, tá Agora sentei. alimentando uma galera aí. Tem uns meninos bonitos aqui acompanhando. O presbítero Petro já tá comigo há mais de 5 anos. Uau. Já tá quase pronto. Tá quase pronto. Tá quase. O Henrique acabou de nascer, né? Ah, então tem uma caminhada ainda aí. Não, eu já tô segurando na mãozinha. É menino novo. Né? Menino novo. Ô Lucas, eu fiz uma oração a Jesus. Eu disse assim: Senhor, eu não quero fãs. Fãs não. Fã não. Eu quero discípulo. Eu quero discipular. Por mais que as pessoas olhem para quem está à minha volta e digam assim: ah, mas pô, tu tá falando que nem o pastor Luiz Gomes. Pô, Pedro falava que nem Jesus, irmão. Você se veste que nem Jesus. Então eu entendi que para transbordar na vida das pessoas, eu tenho que discipular. E discipular não é ter um seguidor, é estar ali perto, sabe? É a pessoa que te liga 3 horas da manhã: ô pastor, tô querendo desistir, vou parar. Não para. Faz parte, é o processo. Sim. Suporta, aguenta. Pastor, e o discipulado ele é tão importante que não é uma tábua com 50 regras, isso é isso. Mas é fazer que a pessoa tenha, voltando à sua cosmovisão transformada, ou seja, daqui é diferente. Isso é importante. O discipulado é o que Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei a ti porque a tua fé ainda não estava pronta. Então você vai discipular e a pessoa ainda não vai estar pronta, porque a fé dela não nasceu, mas você vai ser importante para a vida dela. Eu costumo brincar que o primeiro pastor é que nem a primeira namorada, você não esquece. Você não esquece, ele vai marcar a sua vida. Então, até que a fé do discípulo esteja embasada em Cristo de fato, como houve com Pedro no Pentecostes, depois que o Espírito desceu sobre ele, e ele começou a lembrar das coisas que Jesus pregou, e até a mensagem de Joel ele começou a pregar, ali a fé dele nasceu. É um Pedro totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente vê um Pedro andando... Eu tenho um curso no Instituto que eu falo sobre a biografia de Pedro. Eu apresento 2 Pedro. O Pedro da espada e o Pedro do Pentecoste. São 2 tipos de Pedro, e Jesus não abandonou nenhum deles. Pelo contrário, Jesus foi discipulando e moldando, porque sabia que o potencial de Pedro era tão grande. E foi tão grande que até a Igreja Católica reconhece ele como o primeiro Papa da história. Olha o tamanho da grandeza daquilo que estava dentro de um homem cheio de tantas pedras que estavam em volta que precisava ser lapidado. E foi um trabalho tão bonito que Cristo fez através da vida dele, que você começa a ler os evangelhos e de repente chega em Atos. Peraí, é o mesmo Pedro? Porque é impactante o que acontece, a transformação. A transformação. E eu escrevi um material, Lucas, chamado Os 4 Evangelistas, né? Que quando a gente fala assim, os 4 evangelhos, é um equívoco. Porque não são 4 evangelhos, um evangelho é um só. São 4 evangelistas que contam 4 fases do evangelho. Porque o evangelho é dividido em 4 porque a verdade tem 4 lados. A verdade é que nem um quadrado, que são eles. Então, Jesus, por isso que ele diz, na verdade, porque a verdade ela tem os seus lados, e cada evangelista vem mostrando um lado da verdade de Cristo. Então, Mateus vem apresentando a verdade de leão, Marcos vem apresentando a verdade do boi, Lucas vem apresentando a verdade do homem, e João vem apresentando a verdade da águia, que se dá em 4, que aí se mostra a plenitude do evangelho, que é a salvação de todos os homens. Então Jesus, dentro desses 4 lados da verdade, você vê que ele vai mudando os seus discípulos ao decorrer do ministério. Então quem era Pedro? Quem era João? Pô, João era bruto, João era ignorante. Certa vez João disse assim: Senhor, quer que oremos e caia fogo do céu e mate esse samaritano? Olha só, homem bruto, ignorante. Brabo. Aí Jesus diz: não, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu vim para salvar. E aí você vai vendo a transformação. Então nos evangelhos João quer matar. Só que quando ele vai escrever as suas epístolas pastorais e universais, você vai ver: filhinhos, não pequeis. Então você vai ver que o pastorear, voltando na pergunta que você me fez, Sim, te dá um olhar paterno. Você vê as pessoas como filhos, sentimento de pai.
Então, quando João começa a pastorear, ele entende a visão de Cristo em relação aos discípulos. Porque só quando eu experimento o que você está vivendo, a minha visão muda. Por isso que muitas pessoas não se convertem. Porque tem crente dando mau testemunho. E eu ser crente que nem aquele irmão que veio falando mal dos outros, olha só o status dele, diz que é crente, mas olha a vida que ele está vivendo. Então ela não se converte porque a ótica da pessoa não muda. Não muda. Não muda. E aí ela precisa entrar dentro da minha visão para ver o Cristo que eu estou vivendo. E aí ela vai ter uma plenitude de conversão. Perfeito. Top, é top. É top, top. é coisa do céu, é diferenciado. Pastor, tô aqui umas perguntas. Pode mandar. É um quadro nosso aqui. Vim preparado. Não, sim, é um quadro nosso. Você ainda não fez, eu sou que a é minha novo, mesma. é o primeiro, é o quadro nosso, mas vai dar continuidade. Quais os 3 pregadores que o senhor tem mais acompanhado, que o senhor mais assiste? Hoje eu sou bem seletivo com esse negócio de pregador. Eu sou bem seletivo. Não joga lá, pregação, não. Não, eu sou bem seletivo. Ó, eu vou honrar o companheiro aqui. Na minha modesta opinião, aqui na Baixada Santista tem um príncipe. O príncipe dos pregadores. Pastor Eliel Silva. Beijo no seu coração, meu amigo. Pastor Eliel, o senhor está convidado para vir aqui na mesa, bater um papo do céu com a gente. Os meninos vão editar aqui, vão pegar só esse trecho, vai mandar o convite. Vou mandar para ele. Venha, pastor Eliel. Essa mesa está te esperando. Na minha modesta opinião, aqui na Baixada Santista. É muito bom sentar para ouvir ele, sabia? Ele tem uma graça, sabe? Sim. Eu costumo dizer que se ele não fosse biblicista, ele seria advogado. Porque ele consegue achar as minúcias do texto, as entrelinhas do texto, e aí faz uma aplicação tão gostosa, a mensagem é boa. Outro príncipe que eu gosto de sentar para ouvir é o pastor Carlos Júnior. Ele é um pregador que ele traz um conteúdo teológico e no final do seu sermão ele aplica com uma espiritualidade tão grande o seu sermão, e aí você se vê envolvido na mensagem que ele acaba pregando. Então, existe alguns assim que a gente senta para ouvir. O senhor falou 3, né? 3. Só falei 2. E por incrível que pareça, eu gosto de sentar para ouvir meu presidente. Rapaz, o meu presidente, eu me apaixonei por ele porque ele é pregador. Porque um pregador conhece outro pregador. E ele fica admirado quando senta e vê outro pregador pregando. Ele fica... Como as pessoas dizem quando estão satisfeitos depois que comem, Sim. Fastioso, se sentem bem alimentados. Então, hoje o meu pastor presidente, ele me ganhou assim, em uma pregação. Então, hoje eu estou debaixo da cobertura do pastor César Praxedes e admiro não só como presidente para administrar um ministério, mas como um pregador do evangelho. Porque tem pastor que ele pastoreia, mas não prega. Então ele depende daquele convidado para vir pregar. E se o convidado não vem, ele está arrebentado. Ele não consegue desenvolver a mensagem. Mas existem pastores que, de fato, têm um bom sermão. E existem pastores presidentes que são só o organizador de todo o ministério. Se tu botar o microfone na mão dele, ele não consegue desenvolver o texto. Mas o pastor César é um exímio pregador. Ele é um excelente pregador. Eu lembro que eu fui em uma casa de recuperação que tinha ali no Quarentenário. E ele foi o pregador da vigília. Não sei se chegava a ser vigília, mas era das 9 às 10, era algo muito rápido. E ele foi quem ministrou. Um excelente pregador, realmente. Existem alguns sermãos que ele prega que fica imprimido na nossa alma. Uma vez, dentro de uma doutrina, ele pregou sobre as 2 meretrizes. Provérbios 7. Nunca mais esqueci desse sermão. Outro sermão que ele pregou, eu não tenho nem coragem de pregar. Eu não ouso pregar, eu não ouso. Outro sermão que ele pregou que imprimiu a minha alma foi Os 4 Ventos de Deus. Que sermão maravilhoso. E está gravado na nossa memória. Então é um ótimo pregador. Benção de Deus. Pastor, já cometeu alguma gafe no púlpito? Um monte, chefe. Demais. Ó, a gente quando começa, a gente começa muito empolgado. Porque vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, já tem mais aquela pegada, já sabe. Uma certa feita, não dê risada, viu? Não dê risada. Tu já deu para perceber que eu sou um pregador meio doido. Eu vou comer a Bíblia, irmão. Comer a Bíblia. Eu falo, não como a Bíblia, não. Fazer um corte. Pastor Luiz. Vai dar um menos. Comeu folha. Rapaz, eu comi. Acredito. Comi mesmo.
Uma vez eu tava pregando e uma gafe, sabe, sem precedente, vergonha mesmo. E eu liberei uma palavra no altar, terminando de pregar, e eu falei, se essa pessoa não se converter, eu rasgo a Bíblia. Olha só. E sou eu que converto a pessoa. Rapaz, depois a gente para pensar. Puxa. Que besteira, cara. Não, acho que não era Deus que estava comigo, não. Eu estava endemoniado esse dia. Muita autoridade. O inimigo me usou, pô. O inimigo me usou. Então, aí a pessoa não se converteu. Então eu vi Deus tratando comigo, não é? Porque tem uma hora que o pregador ele quer usar Deus. Pô. O pregador quer usar Deus, e não é assim que funciona. Deus que tem que me usar, não sou eu que tenho que usar ele. Eu tenho que estar disponível para o querer e a vontade dele. E aí quando você sobe no púlpito sem a pessoa do Espírito Santo, você vai se arrebentar. E aí tu comete gafe, a mensagem não flui, fica travando, fica kkk, patinando. O que está acontecendo? Não vai. É Deus dizendo, vai sozinho então. Vai lá, bonzão. Vai lá, pregador. Prega lá. Se não for a unção, a graça, a humildade. Quando você sobe no púlpito já orgulhoso, pega essa aí, pregador. Quando você sobe no púlpito orgulhoso, irmão, Deus não sobe contigo. Deus não sobe contigo. A mensagem vai dar ruim. O povo não vê a hora de você parar para ir embora. A mensagem não entra. Você pode estar com o melhor sermão. Você pode já ter pregado aquele sermão umas 10 vezes que você aperfeiçoa ele. Não vai, não flui. É pelo Espírito. Sermão pregou, Jonas pregou uma mensagem chula. Sabe aquela mensagem nas coxas? Ah, se converta aí, senão Deus vai vir e vai matar. Todo mundo se converteu. Ele pregou irado. Por quê? Não é a mensagem em si. Não é o pregador em si. É a mensagem. É a mensagem do pregador. E aí eu volto naquele tema. A mensagem e o mensageiro. A mensagem de Jonas é, vocês vão morrer tudinho. O povo se converteu. Porque o povo já estava quebrantado. Aí o pregador quer ir sem Deus, pô, vai. Aí cometeu uma gafe. Ih, já falei errado demais. Já fui querer entrar no assunto que eu não dominava. Ixi, aí ficou patinando, não fluiu. Aí depois no final, o que esse pregador tá falando aí? Aí a gente vai aprendendo com os erros. Sim. Aprendendo com os erros. Quando você não domina o assunto, não entra. Aí vai falar de política. O cara não sabe nem como é que tá a política hoje no Brasil. Vai falar, vai se arrebentar. Vai falar sobre homossexualidade na mensagem, mas não sabe nem o que está falando, não domina nenhum assunto. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. E aí o povo parece que gosta, Sim. taca fogo no pregador, ele se empolga. E hoje, o mundo conectado que nós estamos, qualquer palavra mal colocada... Vai para as redes. Vai para as redes sociais. Vai para as redes. Hoje nós vivemos o cancelamento, né? Sim. O cancelamento. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Não que se não deva pregar a verdade. O pregador ele vai falar de doutrina na igreja. Se ele tiver com um bom embasamento bíblico, a Bíblia ela não volta atrás. É palavra, vai dar certo. Agora, se ele for o modismo da época, vai se arrebentar. Vai se arrebentar. A mensagem não vai fluir. Então, de pregador para pregador... Pastor, estamos quase dando nosso horário. Deixa uma mensagem para quem quer se tornar um pregador, para quem já é pregador, aos objetivos aí para ser conquistado, um conselho de pregador para pregador. Show. De pregador para pregador, vamos lá. Primeira coisa, esteja debaixo de uma cobertura. Se a sua cobertura espiritual não te abençoa, você não vai conseguir sair do lugar. Se o teu líder não entende o propósito de Deus na sua vida, a sua mensagem ela não vai sair, ela não vai fluir. Primeira coisa, ter uma cobertura espiritual. Segundo, se conectar com quem já exerce a função, porque você aprende com quem já está fazendo. Então, se conectar com pessoas que já estão pregando, você vai se tornar um pregador do Evangelho. Terceiro conselho que eu te dou, sente para estudar. Vai estudar, irmão. Não tem como ser pregador sem conhecimento bíblico, tá? Vai estudar, vai se formar. Fica a dica, o Instituto Bíblico Luiz Gomes está aí com as portas abertas para você aí se capacitar dentro da arte, da comunicação bíblica e da exposição. Damos curso de hermenêutica, homilética, exegese, todos os tipos de curso que você vai usar dentro dos seus sermões, da sua mensagem. E, para finalizar, tenha a bênção de Deus, que é o primordial. Amém. Não é menos importante.
Deus, ele vai te chamar e vai te capacitar. Agora, não queira ir se Deus não te enviou. Vai fazer que nem Marcos. Vai Paulo, Barnabé, vão colocar João Marcos na bagagem, e aí no meio da viagem Marcos vai embora, porque Deus não chamou Marcos. Chamou Paulo e Barnabé para a viagem missionária. Aí quem não é chamado não é sustentado. Aí surge muita coisa, frustração. Se frustra, vai embora, vai negar, vai ter crise. Deus não me chamou para isso. Reclama da igreja. E essa igreja é fria. Não, pô. É quem não foi chamado. E passar pelos caminhos. Uma vez eu ouvi o sábio pregador dizendo isso para quem queria pregar. E eu também aconselho isso porque isso dá muito certo. Conheça os detalhes da sua chamada. Porque nem todo mundo vai pregar para a multidão. Nem todo mundo vai pregar em congresso grande. Às vezes você vai ser aquele pregador que pregue naquelas comunidades, naquele lugar pequeno. Mas Deus está dando certo. E não é vergonha nenhuma. Não é vergonha. Porque é o que Deus quis para ele. É o propósito de Deus. Tem uns que foram chamados para coisa grande. Uns têm 5 talentos, outros têm 2, outros têm 1. O que importa é o reino estar ganhando. Você exercendo a função. Então, conheça os detalhes da sua chamada. Tem pregador que só prega mensagem exortativa. Ele vai pregar uma mensagem de bênção, não flui. Não flui. Ele é o pregador João Batista. É só porrete. E Deus vai usá-lo assim. Tem o pregador que Deus vai usar com mensagem mais branda, mais tranquila, mais emotiva. Então conheça o perfil do teu ministério. Se Deus te chamou para pregar como avivalista, vai como avivalista. Se Deus te chamou para pregar como mestre, como doutor da palavra, vai nessa pegada. Não queira enfeitar o pavão. Não faça aquilo que Deus não te chamou. Senão você vai perder tempo e vai perder o caminho do propósito. Vai perder o caminho. Pastor, nosso horário já chegou ao fim. Que pena. Que pena, né? Mas eu quero te agradecer por ter vindo até aqui. Obrigado mais uma vez. Prazer é nosso. Que Deus abençoe sua família, seu ministério, multiplique bênçãos. Estamos à disposição. O que precisar, estamos aqui para servir. Importante que Cristo seja pregado. Amém. E você que viu esse podcast, quer nos patrocinar, pode entrar em contato comigo. Lá no canal do YouTube, tá a descrição do meu número, no Instagram também. Quiser abençoar, todo esse projeto é para glorificar a Deus. Queria frisar isso aqui. Hoje, antes de sair, eu me ajoelhei, orei, como sempre venho orado, e eu falei: Senhor, vai na frente, que todo esse projeto não venha a ser um ego do meu coração, mas que venha glorificar o teu nome e almas venham se render. E aí é nessa pegada, nesse propósito que a gente está aqui, para anunciar o reino de Deus. E já deu certo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Pastor, até a próxima. Tamo junto. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe.